Você sabe o que a Fiat, a Ferrari, a Juventus e a revista The Economist têm em comum? Todas elas são controladas por uma das famílias mais poderosas da Europa, os Agnelli. Através da sua holding, a Exor, os Agnelli possuem cerca de 28 bilhões de euros investidos em negócios que vão desde tratores a sapatos de luxo. Para você ter uma ideia do tamanho do império da família, só a Stellantis, que é a empresa que controla marcas como a Fiat, Peugeot, Chrysler, Jeep, entre outras, teve um faturamento de 178 bilhões de euros em 2022. Além da Stellantis e da Ferrari no setor automotivo, os Agnelli também são donos da Iveco e da CNH Industrial, que possui as marcas Case e New Holland. O investimento mais recente da família foi anunciado em agosto de 2023, com a compra de 15% das ações da Philips por 2,5 bilhões de dólares. Inclusive, foi essa notícia que chamou nossa atenção e nos levou a pesquisar mais a fundo sobre a fortuna dos Agnelli e como eles conseguiram preservar todo o seu patrimônio e influência ao longo de 124 anos. Nessa investigação, descobrimos que a atuação da Fiat foi muito além da fabricação de veículos e cobriu setores como a produção de tratores, caminhões, aviões, trens e até armas. E descobrimos também algumas polêmicas envolvendo as empresas do grupo, como a ligação da família com Benito Mussolini e também a sociedade da Fiat com o ditador Muammar Gaddafi nos anos 70. Seja muito bem-vindo à história dos Agnelli, a dinastia empresarial que domina a Itália há mais de um século. Mas antes, por favor, não se esqueça, já deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. O vídeo de hoje foi patrocinado pela imersão G4 Traction do G4 Educação. E a gente queria agradecer a eles bem rapidinho aqui por isso. O G4 Traction é um programa presencial voltado para empresários que querem tracionar o seu negócio e acelerar o crescimento através de liderança, cultura, processos, venda e growth. Além de aprender com mentores com muito track record, você também irá se conectar com empresários de diversos setores para encontrar soluções, trocar experiências e fazer negócios. Se você é sócio, fundador ou CEO e quer sair do operacional para focar na estratégia do seu negócio e aprender as metodologias, ferramentas e práticas utilizadas pelas empresas que mais crescem no mundo, clica aqui no link da descrição e faça sua inscrição para participar do G4 Traction. Fundada no ano de 1899 por Giovanni Agnelli e um grupo de empresários de Turim, no norte da Itália, a fábrica italiana Automobili Torino, desde o princípio ficou conhecida pelo talento e criatividade dos seus engenheiros. O primeiro modelo lançado pela montadora foi o Fiat 4HP, um veículo pequeno e compacto, equipado com um motor a gasolina de 2 cilindros que produzia cerca de 4 cavalos de potência. Daí o nome 4HP. Ele tinha capacidade para 2 passageiros e logo se tornou um sucesso na Itália. Em 1906, a empresa mudou seu nome e passou a se chamar apenas Fiat. E pouco tempo depois, Giovanni Agnelli comprou a participação dos seus sócios e assumiu 100% do controle da empresa. Após anos de crescimento acelerado, em 1910, a Fiat já tinha se tornado a maior fabricante de carros da Itália, posição que mantém até os dias de hoje. Mas Giovanni Agnelli não se contentava em dominar apenas o setor automotivo. Ele queria mais. Cultivando boas relações com os políticos de Roma durante anos, logo Agnelli daria início à expansão de seu império em outros segmentos. Em 1914, com a Itália em vias para entrar na Primeira Guerra Mundial, ele concordou em prestar o apoio da sua empresa a um político em ascensão chamado Benito Mussolini. Começava assim um período de grande expansão da Fiat, que além de produzir carros, passava a fabricar caminhões, metralhadoras, motores de aviões e ambulâncias. A companhia, que em 1899 possuía 50 funcionários, agora contava com uma força de trabalho de 4.000 pessoas. Abarrotada de pedidos, em 1916 a Fiat começou a construir a lendária fábrica de Lingotto, um enorme complexo industrial nos arredores de Turim que chamava atenção pela sua estrutura. A fábrica contava com uma pista de testes no seu telhado e foi considerada a maior fábrica de automóveis do mundo depois de sua inauguração em 1923. Como se não bastasse a produção de carros a todo vapor, a Fiat seguiu os passos da sua rival americana Ford e passou a fabricar tratores com o lançamento do Fiat 702, um ano após o lançamento do Ford F,
lançado em 1917 e que foi considerado o primeiro trator em produção em massa do mundo. Sendo assim, em 1919 foi constituída a Fiat Trattori S.p.A., a divisão da Fiat que ficaria responsável exclusivamente pela produção de tratores agrícolas e que décadas mais tarde daria origem à gigante mundial CNH após uma série de fusões entre as gigantes Ford, Case e New Holland. Em apenas 2 décadas, a Fiat se transformou de uma pequena fabricante de veículos a um conglomerado industrial com atuação nos mais variados segmentos. Nos anos seguintes, suas operações estavam divididas da seguinte forma: a Fiat Veiculi Industriale, que era responsável pela produção de caminhões e que mais tarde se tornaria a Iveco; a Fiat Veiculi Commerciale, a responsável pela operação dos veículos comerciais leves; a Fiat Ferroviária, responsável pela produção de trens e que inclusive ficou muito famosa pela fabricação do modelo Pendolino, que foi um sucesso em toda a Europa. Essa divisão foi vendida para a Alstom em 2000. E a Fiat Aviazione, a divisão que fabricava aviões e mais tarde se fundiu com a Airfair e deu origem à Air Italia. Além de mais diversas outras subsidiárias, como a tradicional fabricante de componentes automotivos, Magneti Marelli, e anos mais tarde, até mesmo a fabricante de motocicletas, Vespa. Fora da indústria, Giovanni Agnelli também expandiu seu império para setores de mídia, com a compra do jornal La Stampa, e para o mundo dos esportes, com a compra da Juventus em 1923. Para organizar todos os seus investimentos, em 1927, ele criou o FI, o Istituto Finanziario Industriale, a lendária holding da família Agnelli, que mais tarde se tornaria a Exor. Com sua fortuna e influência crescendo exponencialmente, Giovanni Agnelli, que ficou conhecido como Il Senatore, após ser nomeado como senador vitalício pelo parlamento italiano, começaram a surgir algumas dúvidas sobre a sua sucessão. Isso porque sua filha, Aniceta Caterina, faleceu em 1928, e seu filho, Eduardo Agnelli, não tinha o menor interesse nos negócios da família. Conhecido por ser um grande folião, seus únicos interesses eram em festas glamourosas no estilo Grande Gatsby e a Juventus, o clube de futebol da família a qual ele foi presidente. Eduardo faleceu em 1935 em um acidente de avião na Suíça. Dessa forma, Giovanni Agnelli ficou sem nenhum herdeiro para assumir o império da família. Seu neto mais velho, Gianni Agnelli, ainda era muito jovem e não estava preparado para o cargo. Com a morte de Il Senatore, em dezembro de 1945, quem assumiu o comando do conglomerado foi seu braço direito, Vittorio Valletta, que não pertencia à família Agnelli. Um pouco antes de morrer, Giovanni Agnelli deu um conselho para o seu neto, que também se chamava Giovanni, mas era conhecido por todos como Gianni. Divirta-se até cansar durante alguns anos. E assim, o garoto fez. Com a herança deixada pelo seu avô, estimada em $1 bilhão em 1945, e uma pensão de $1 milhão por ano, Gianni Agnelli fez apenas uma coisa até completar 45 anos. Curtia a vida. Adorava esquiar em St. Moritz, na Suíça, e nos finais de semana ia para a luxuosa mansão da família na Riviera Francesa, a lendária Vila Leopolda, que mais tarde foi comprada pelo banqueiro brasileiro Edmond Safra e sua esposa Lili Safra. Uma de suas coisas favoritas era pegar o seu helicóptero e dar um mergulho no mar Mediterrâneo. Era assim que ele começava o seu final de semana. Apaixonado por velocidade, Agnelli fazia das ruas de Monte Carlo uma pista de Fórmula 1 com a sua Ferrari. Pertencente a um seleto grupo da elite internacional, Gianni Agnelli, que era chamado de avvocato por sua formação em direito, era a figura garantida nas festas mais luxuosas e exclusivas da Europa. Seu círculo de amigos contava com nomes importantes como o príncipe Rainier de Mônaco, Elie de Rothschild, o magnata Lee Kahn e até mesmo o brasileiro Baby Pignatari, neto do conde Francesco Matarazzo. Em 1952, porém, sua vida quase chegou ao fim, quando voltava de uma festa em Monte Carlo às 5 da manhã e esmagou sua Ferrari contra um caminhão que transportava carne, quebrando sua perna em 6 lugares. Segundo pessoas mais próximas, a partir desse momento, Gianni passou a ter mais cautela e aos poucos foi mudando seu estilo de vida. Em 1953, no ano seguinte ao acidente, casou-se com a princesa Marella Caracciolo. Ainda assim, Gianni continuou por mais alguns anos da sua vida sem se preocupar com a administração da empresa da sua família, que sob a gestão do professor Valletta, se manteve crescendo rapidamente e continuou a ocupar o posto de maior grupo industrial da Itália e um dos maiores da Europa.
Foi só em 1966, aos 45 anos, que o herdeiro da dinastia Agnelli assumiu de vez o cargo de presidente da Fiat, depois da aposentadoria de Vittorio Valletta. O comunicado foi feito no dia 30 de abril de 1966, num sábado de manhã na Assembleia Anual da Fiat, diante de 489 acionistas do grupo que ficaram em dúvida se Gianni era realmente o nome certo para o cargo. A imprensa italiana também questionou se o aristocrático herdeiro, com fama de playboy, daria conta de administrar um dos maiores conglomerados industriais da Europa, que na época possuía 130 mil funcionários. E mesmo diante de todas essas críticas, Gianni Agnelli foi em frente. A responsabilidade era enorme. Quando seu avô morreu, em 1945, a Fiat produzia 3.260 automóveis por ano. Agora, ela produzia esse número em um simples dia útil. Mas a Fiat era apenas uma parte da riqueza dos Agnelli. No total, direta e indiretamente, a família Agnelli tinha participação em cerca de 25% de todas as empresas listadas na bolsa italiana. A Fiat era a representação do sucesso industrial italiano, e a família Agnelli era um orgulho para a cidade de Turim, que viu sua população crescer de 700 mil habitantes em 1950 para 1,8 milhão de habitantes no seu auge nos anos 80. Ao longo do seu mandato, entre erros e acertos, períodos de expansão e momentos de crise, Gianni conseguiu dar continuidade no crescimento do império da família Agnelli. Um desses acertos aconteceu em 1969, quando a gigante de Turim comprou 50% da Ferrari. Participação essa que aumentou para 90% após o falecimento do seu fundador, Enzo Ferrari, no final da década de 80. Curiosamente, hoje a Ferrari é a empresa mais valiosa do portfólio da família Agnelli. Na década de 70, porém, Gianni enfrentou um período turbulento, devido à crise do petróleo e o aumento da concorrência, que fez com que a Fiat perdesse uma participação relevante no mercado europeu. Só para você ter uma ideia do impacto da crise, as vendas de carro da Fiat caíram 40% nos primeiros meses de 1974, depois que o preço do petróleo quadriplicou. Dessa forma, Gianni Agnelli precisou tomar uma medida drástica para resgatar a empresa. Medida essa que causou muita, mas muita polêmica. Em 1976, o presidente da Fiat anunciou que a empresa estava vendendo 10% do seu capital por 415 milhões de dólares para o governo da Líbia, que na época era comandado pelo ditador Muammar Gaddafi. A notícia de que um ditador estava se tornando o segundo maior acionista da Fiat deixou todo mundo espantado. A aliança com o governo da Líbia durou até 1986. Porém, devido à pressão internacional e à perda de um contrato de uma subsidiária da Fiat com o governo americano por causa de Gaddafi, os Agnelli se viram obrigados a recomprar parte do governo da Líbia na empresa. Para o ditador africano, a operação foi bem lucrativa. Em 10 anos, seu investimento de 415 milhões de dólares se transformou em mais de 3 bilhões de dólares. Nos anos seguintes, mesmo diante de altos e baixos da indústria automotiva global, oscilando entre anos de lucro e prejuízo na operação de veículos, Gianni e seu irmão, Umberto Agnelli, passaram a diversificar cada vez mais os negócios da família. No setor automotivo, a Fiat aumentou sua presença no mercado de luxo com as compras da Alfa Romeo e do restante das ações da Ferrari no final dos anos 80. Pouco tempo depois, eles também compraram a Maserati. Em outros segmentos, a família contava com operações nos mais diversos setores, indo de seguradoras a investimentos imobiliários, chegando inclusive a ser uma das donas do icônico Rockefeller Center em Nova York nos anos 90. Porém, a era de Gianni Agnelli chegou ao fim no ano de 2003, quando o lendário empresário faleceu vítima de um câncer de próstata. Seu irmão, Umberto, assumiu o cargo de presidente do grupo, mas, infelizmente, morreu no ano seguinte, em 2004, também vítima de câncer. A situação da Fiat, que no início de 2000 não era das melhores, piorou depois da morte dos irmãos Agnelli, gerando dúvidas sobre quem assumiria a empresa da família. O desafio ficou para o jovem John Elkann, neto de Gianni, que na época tinha apenas 28 anos de idade. Mesmo com pouca idade, Elkann rapidamente se mostrou um empresário talentoso. Ele ficou responsável pela holding da família, que após uma grande reestruturação, agora se chamava Exor e concentrava todas as participações dos Agnelli. Para a Fiat, a principal empresa do grupo, ele nomeou Sergio Marchionne como CEO.
Marchionni foi responsável por uma das reestruturações operacionais mais bem-sucedidas da história da indústria automotiva. Além de reverter os prejuízos recorrentes que a Fiat vinha sofrendo, em 2009, apenas 5 anos depois que assumiu como CEO da empresa, ele orquestrou a fusão da Fiat com a gigante americana Chrysler, que estava prestes a quebrar depois da crise financeira de 2008. A fusão, que deu origem à FCA, ou Fiat Chrysler Automobiles, foi um grande sucesso e fez com que a Fiat aumentasse ainda mais seu portfólio de marcas. E, enquanto Marchionni comandava a operação da FCA, o discreto John Elkann, que ao contrário do seu avô, não gostava de aparecer, foi silenciosamente aumentando o império da família nos anos seguintes. Aos poucos, ele foi adquirindo ativos importantes como a prestigiosa revista britânica The Economist, a grife de luxo francesa Christian Louboutin, a resseguradora Partner RE, que acabou sendo vendida no ano passado por mais de 9 bilhões de dólares, entre outros negócios. Além das aquisições, Elkann também realizou uma série de operações que reorganizaram a estrutura de capital das companhias do grupo, como o spin-off da Iveco, da operação da CNH Industrial e a abertura de capital da Ferrari em 2015. Em 2021, a FCA fez uma fusão com o grupo francês PSA, dono de marcas como Peugeot e Citroën, que deu origem a Stellantis, considerada a 5ª maior montadora do mundo. Fora os setores mais tradicionais, a Exor também possui um braço de investimentos em startups no setor de tecnologia, que foi criado em 2018 e já investiu em diversas companhias, incluindo a Brex, que está avaliada em 12 bilhões de dólares e foi fundada por 2 brasileiros. Como se pôde perceber, o patrimônio dos Agnelli, que já está na sua 5ª geração, não é pouca coisa. Mas e você? O que achou da história da família Agnelli? De qual outra família bilionária você gostaria que a gente contasse aqui no canal? Escreve aqui nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, considera com carinho se tornar um membro do canal. Além de receber selos, conteúdos exclusivos, participar das enquetes e outros benefícios, você ajuda o Curioso Mercado a continuar produzindo conteúdo. Mas se você não quiser se tornar membro, você pode deixar seu like e se inscrever no canal, que é de graça. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no nosso canal. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.